assento. Maravilha. Glória a Deus. Já nos alimentamos cedo, né? Deus tem nos alimentado desde cedo, nas palavras que recebemos, né? Na comunhão, nas refeições, no vôlei que eu não consegui pegar, queria pegar, Adão falou tanto do vôlei, quando eu acabei, perdi o vôlei, quando eu cheguei lá já estava no futebol. Queria ver a equipe, que equipe que o Adão montou lá, eu queria... Estava na expectativa ali, Adão, vou deixar para amanhã vai ter vôlei, amanhã eu vou pegar. Depois do almoço, botei o relógio aqui, o celular para despertar, mas... Funcionou, né, meu irmão? Só funcionou depois que começaram a dar uma martelada lá no... Cadê o Figueira? Começaram a dar uma martelada lá, né, Figueira? Aí teve que acordar mesmo, não teve jeito. O senhor bateu lá e deu umas pancadas naquela... E agora eu não sei o que foi aquilo. Se foi alguém martelando, se foi alguém de brincadeira, não sei o que foi. Do outro lado. Então quase estava derrubando ali, a gente acordou e a gente foi pro futebol. Ainda bem que teve aquilo ali. O senhor enviou alguém para martelar aquele negócio ali. Já tinha passado da hora que eu coloquei para despertar. Despertou e eu continuei descansando, né? Mas então estamos aqui novamente para ver um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem separado para nós. Tema aí o homem, o chamado é teu, e a gente vai percorrer numa história que está em Gênesis 37. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 37 ou ligasse aí sua Bíblia. Eu abrisse ou ligasse. Gênesis 37, uma história bastante conhecida, uma história que inclusive há poucos dias o irmão Paulinho, né, o Paulinho pregou lá essa história de Gênesis 37, do jovem José. Já ouvimos bastante sobre essa história de José no Egito, já virou tem filme sobre isso, uma história bastante conhecida, mas uma história muito rica, está em Gênesis, e essa história traz uma série de ensinamentos que nós podemos colher. O que o Paulinho pregou lá na igreja é um paralelo daquilo que a gente vai ver hoje, mas não tem, ele trouxe outras riquezas dessa história. A Bíblia, Martinho Lutero disse que a Bíblia, cada versículo da Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Cada versículo você consegue tirar, né, uma fonte que jorra, e que quanto mais você estuda, ele chega a dizer que se você quiser pregar um único versículo a sua vida inteira, você consegue fazer isso. Um único versículo, se prender nele, e todas as suas pregações com nele, você tem ali subsídio para a vida inteira, num único versículo. Então a gente vai ver essa história de José, a história bastante conhecida, e tirar aqui algumas interrogações a respeito desse tema e tentar fazer também um paralelo com aquilo que a gente já tem visto, daquilo que a gente vai ver ainda. Então trouxe ali 6 interrogações, né? E tem uma 7ª que eu não botei ali, o quadro acabou, né? Aí talvez vocês vão ler as interrogações todas agora, e a 7ª vocês não vão ver, então pelo menos a 7ª vai ser surpresa, não está ali, não deu o quadro, não deu. Então o tema é homem, o chamado é teu. Então a primeira interrogação que a gente tira desse tema e da história de José, né, José na sua vida, começa lá no versículo 1. A primeira interrogação a gente pode tirar do versículo 1, quando diz aí na Bíblia que vai começar a contar a história de um jovem chamado José. A gente tem aqui alguns jovens, e a Bíblia diz que José tinha 17 anos quando vai começar a história de José. Olha, isso aconteceu quando José
filho de Jacó, tinha 17 anos. Né? Aqui o mais novo, né? 15, né? 14, né? 14 anos. E quando a gente chega nessa idade aí, da adolescência, vocês estão novos, talvez se a gente perguntasse o que vocês vão ser, né? A gente pergunta, o que você vai ser quando crescer, né? A criança responde um monte de coisa, vai crescendo e à medida que vai crescendo a resposta é outra, né? Você começa falando uma coisa, daqui a pouco você muda para outra. Eu lembro que eu queria fazer mecânica, fiz um curso de mecânica na aeronáutica, aí queria fazer ensino médio de mecânica. Quero fazer mecânica, me envolver com mecânica. Fiquei pensando nisso, lá o CTPA, o Mário conhece no Campos Afonso. Falei, vou fazer mecânica, ensino médio de mecânica, aí não deu. Acabou indo e fazendo eletrônica, ensino médio de eletrônica, faculdade de educação física e fui ser militar. Quer dizer, o negócio se espalhou um pouco, fugiu um pouco. E o jovem é assim, o jovem tem sonhos, igual José. É uma história de sonhos, de um menino sonhador, de um menino que tem sonhos e Deus revela, Deus traz para ele alguns sonhos. E na mente dos jovens tem sonhos, principalmente nos jovens, mas isso não quer dizer que é só jovem. Talvez você esteja aqui, você ainda tem sonhos. O bom da vida é ter sonhos, é ter propósito, é ter direção a ser tomada, é não viver na dúvida, é não ir na onda, todo vento de doutrina, de filosofias, todo vento que sopra e você, onde o vento sopra, você vai sendo jogado, e é jogado de um lado para o outro. Isso não é bom, isso não é plano de Deus. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas o conselho do Senhor, esse é que vai prevalecer. Quando ele fala conselho, o conselho é uma reunião, onde juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles disseram, vamos fazer isso? Vamos. Quem vai fazer isso? Quem vai conduzir isso? Eles vão fazer acontecer isso, isso e isso, e agora nós vamos fazer nascer essa pessoa para fazer isso que nós planejamos. É o conselho de Deus. E o homem pode fazer planos, mas o que vai prevalecer na vida, na minha e na sua vida, é o conselho de Deus, é o que Deus já determinou. Há um propósito na sua vida, há um chamado para você. É como se alguém fizesse aqui o celular, está aqui a caneta, e talvez você pense assim, a pessoa criou isso aqui, esse aparelho, construiu o aparelho, colocou um monte de coisa nesse objeto, que é o celular, e aí quando ele terminou de fazer o celular, ele pensasse assim, agora eu fiz o celular, agora como é que eu vou usar isso? Eu fiz esse microfone, agora como é que eu vou usar esse negócio? Vai servir para martelar alguma coisa? Vai servir para quê isso aqui? Ninguém faz um objeto pensando depois que acaba o objeto, agora o que eu vou fazer com ele? O objeto ele já tem um propósito. Ninguém cria algo para depois pensar o que vai fazer. E Deus também não faz assim. Quando Deus criou a mim e você, havia um propósito já estabelecido. Há um propósito na nossa vida, há um chamado para cada um de nós. E quando a gente tem convicção do nosso chamado, homem, o chamado é teu, mas a primeira interrogação diz, qual é o seu chamado? Qual é o seu sonho? O que Deus tem plantado no seu coração? O que você tem trazido dentro de você para fazer, ou para contribuir, ou para servir, ou para colaborar com o mundo? Qual o seu chamado? É a grande interrogação dessa história. José tem um sonho, vai realizar ou não? Vai acontecer ou não? O chamado que eu tenho, ele vai acontecer ou não? O sonho que eu tenho, ele vai acontecer ou não? Uma série de perguntas tiradas de uma única. Qual é o seu chamado? Você tem convicção de para que você está nesse mundo? Por que você veio esse mundo? Qual a sua contribuição para esse mundo?
em que você vai servir, qual o melhor lugar para você estar. Muitas pessoas nessa vida andam assim, eu vou, o que você vai cursar na faculdade? Eu vou cursar, deixa eu ver aqui, rapaz, a moda agora, o que está dando dinheiro agora, e a pessoa entra naquele curso, às vezes se arrepende daquilo, não era o curso que queria entrar, não tem nada a ver com ela, porque ela se guiou pelo curso que está dando dinheiro, pela moda. Está todo mundo vendendo Mary Kay, está todo mundo na Inodê, né? Está todo mundo no marketing de rede, e pessoas abandonam trabalhos, largam o emprego e dizem, não, agora eu vou ficar só na Inodê, e aí abandona, às vezes até cargos importantes, porque é o que está dando dinheiro, é o que está fazendo as pessoas irem para frente. Mas na verdade, irmãos, nós temos um chamado, nós temos um propósito. E quando a gente tem convicção do nosso chamado, do nosso propósito, é aí que está, é aí que a mola mexe, é aí que as coisas realmente fluem, quando a gente está no lugar certo. Quando a gente está fazendo o que gosta, quando a gente está fazendo o que sente, que sabe fazer, que sente e que, mesmo que não sinta que tem a perfeição naquilo, mas as pessoas reconhecem em você que você está no lugar certo, que você está fazendo a coisa certa. Então nós precisamos ter convicção de qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Quando José teve sonho, a gente conhece essa história, ele disse assim, eu sonhei que os feixes se dobravam ao meu feixe, as estrelas se dobravam a mim. Um sonho estranho, um sonho talvez de orgulho, mas era o sonho. E alguns estudiosos dizem que sabe qual é o sonho bom, sabe qual é o sonho certo que a gente tem que ter? É aquele que você conta para alguém e ninguém acredita. Esse que é o sonho certo. Quando você contar teu sonho para alguém e a pessoa fala, não, é isso mesmo, vai lá, você diz, tem que melhorar esse sonho. Sonho bom é aquele que você conta e ninguém acredita, ninguém dá nada para você. Então o teu sonho tem que ser aquele que ninguém acredita. E José tinha um sonho que ninguém acreditava nele, ninguém dava nada por ele. Os irmãos começaram a duvidar, e aí tentaram uma série de coisas para nós. E ele tinha 17 anos, a idade do sonho. Só que talvez você não saiba de uma coisa, jovem. Você tem 17 anos hoje, você tem 19, você tem 14. Algumas pessoas aqui já passaram de 30. E elas vão poder confirmar isso, porque isso acontece geralmente nos 28 anos até 32 anos, mais ou menos. Alguns atrasam um pouquinho mais, outros vêm um pouquinho mais cedo. É igual a maratona. Para quem já correu aqui uma maratona, a maratona é o seguinte, são 42 km, 165 metros. E aí você, vou correr a maratona, vou me preparar para a maratona, você se prepara, e aí começa a correr a maratona. Quando chega no 28º quilômetro, você já correu 28 quilômetros, e aí você para assim, começa a vir um pensamento, falta 14, 165 metros, e aí você começa a pensar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia ficar em casa, cara, ninguém me obrigou a vir para cá. O que eu vim fazer aqui no 28º? Alguns demoram um pouquinho no 30º, mas todo mundo sente isso. Todo mundo no meio da maratona vai pensar, cara, que negócio que eu arrumei para mim, cara. Para que isso? E aí depois dos 33, 34, você vai, e aí quando está chegando, você para e parece que você ainda está indo. Você já parou, já cruzou e parece que tua perna ainda está assim, ó. De tanto que você correu, mas antes tem um momento que é a barreira dos 28. Você diz, para que eu estou aqui? Assim também acontece na nossa vida, quando chega nos 28 anos de idade, entre 28 e 32, você já viveu algumas coisas, você não está experiente igual
alguém de 50, alguém de 60, mas você já viveu um pouco, e aí você já viu algumas coisas na vida, você já tem uma experiência de vida com 30 anos mais ou menos. E aí sabe o que acontece com o cérebro de todas as pessoas? Elas começam, por causa desses subsídios de vida, o teu cérebro recheado de informações, começa a aparecer na sua mente. Isso acontece com alguns aos 28, outros com 32, mais tarde, mais cedo, mas acontece com todo mundo. Começa a surgir estratégias e ideias na tua mente que ninguém nunca pensou. Você começa, caramba, eu posso investir nesse negócio que vai dar certo, vou montar para mim um canil, vou inventar, vou criar para mim um esquema de venda, vou fazer isso. Começa a brotar na sua mente uma série de estratégias para você botar para frente. Só que geralmente as pessoas não se prepararam para esse dia. E aí elas têm que pedir dinheiro emprestado para alguém, para um banco, para um patrocinador, para poder botar esse plano dela em prática. Mas se elas já soubessem disso e já começassem a se preparar cedo, quando chegasse nos 30, ela já teria o capital, já teria o preparo, já seria tudo mais fácil, não iria começar dali. E muitas das vezes as pessoas não se preparam para isso. Como a gente falou cedo hoje, ser bom no que faz. Como é que você vai ser bom no que faz se você não sabe exatamente o que você deveria estar fazendo? Como é que você vai ser bom no que faz? Como Sócrates disse, ninguém pode ser excelente em 2 ofícios. Você vai ter que se esmerar em algum dele. Então, para ser excelente, você tem que mergulhar de cabeça numa situação, numa direção. Você precisa ter foco, você precisa ter convicção do seu chamado, convicção da direção a ser tomada. E José começa a ter isso cedo, igual a maioria da gente, 17 anos. A Bíblia diz aqui, tinha José 17 anos, 37, versículo 1. E aí começa a história dele. E para quem conhece a história de José, sabe que a história começa ruim, começa como a maioria das pessoas, de uma maneira muito difícil, começa de uma maneira errada, podemos dizer assim. Os irmãos começam a ter inveja dele, porque ele tem convicção. Quando você tem convicção de alguma coisa, de repente tem um cara que ele quer crescer e que ele quer estudar as formigas. Não quero mesmo. Minha vontade é me formar para estudar o mistério das formigas, o formigueiro, as abelhas. Aí tu fala, caramba, esse cara é doido. O cara quer estudar formiga. Mas que bom que existe esse cara. A gente sabe muita coisa sobre formiga porque ele decidiu estudar isso. A gente sabe muita coisa sobre pesca, sobre mar, sobre terra, sobre agropecuária, porque alguém decidiu se aprofundar nisso. E graças a Deus que Deus colocou nele, nessas pessoas, o estudar isso. Eu lembro do Marlon, né, o Silas ali na igreja e tal, e aí talvez o Silas tenha planos para o Marlon, vai investir na educação do Marlon, da Luma, e eu quero que meu filho seja militar, ou quero que meu filho seja missionário, quero que meu filho seja isso e aquilo. O Marlon um dia disse, pai, eu quero ser bailarino. Caramba, bailarino, mano, que isso, vão te encarnar, vão me encarnar, o bailarino, pô, logo isso, cara. E aí o Marlon mergulha de cabeça nesse negócio. E hoje o Marlon já passou por diversos países aí, como um excelente bailarino, evangelizando aí no mundo, falando de Jesus, mas bailarino. Estava na Rússia há pouco tempo, já está em Zurique, morando lá. Deus colocou. E aí quando se você não tem convicção, se você não tem definido qual é o seu chamado e o seu sonho, quando você contar para as pessoas vão rir de você, as pessoas vão de repente chacotear, vão desacreditar, mas você tem convicção.
Foi para isso que eu fui chamado. Eu lembro que uma vez lá em Realengo, em Secó, eu falei com os presbíteros, com os pastores, eu disse: olha, pode ser que um dia eu assuma o presbitério, pode ser que eu, como missionário, que eu tenho um chamado missionário, pode ser que quando eu chegar num lugar e comece a pregar a palavra para as pessoas, reúna um grupo, e aí eu vou ter que ser o pastor dessas pessoas, eu vou ter que ser o presbítero dessas pessoas, até que eu levante uma liderança ali e possa ir para a vida missionária novamente, e deixar ali uma liderança, até levantar uma liderança, provavelmente eu vou ter que ser o pastor dessas pessoas, eu vou ter que ser um monte de coisa até formar essas pessoas. Mas eu disse lá, eu não tenho o chamado ao presbitério, eu não quero ser presbítero, eu não desejo ser presbítero, porque quem deseja episcopado, excelente obra almeja, mas eu tenho convicção do meu chamado. Pode ser que algum dia eu assuma por um tempo, mas eu não vou ficar a minha vida inteira numa igreja local. Não é esse o meu chamado. É convicção do que Deus chamou para fazer, seja na igreja ou fora dela. Quando cheguei na Penha lá, que me convidaram a assumir o presbitério da Penha, até levantar uma liderança ali na Penha, a primeira coisa que a gente fez foi levantar uma liderança para trabalhar ali com a gente, líderes de departamento. E eu disse para algumas pessoas: olha, se Deus te chamou para estar na IBD, por favor, peça para sair. Se você não foi chamado para estar no louvor, peça para sair do louvor, porque você, além de não estar no lugar que você deveria estar, você ainda está atrapalhando quem está. Porque quando fala de ensaio, o grupo de louvor, por exemplo, grupo de teatro, e às vezes a gente pensa assim, gente que está de fora, eu, por exemplo, que não estou no teatro ou no louvor, eu falo: rapaz, que esses caras tanto ensaiam. Caramba, se eu ensaiasse tanto assim, eu já estava na Globo. A gente brinca, né? A gente não sabe como é que é a coisa, né? O peso da coisa. E a gente fala: está ensaiando muito, cara, esse cara ensaia demais. Mas quando você é do louvor, do teatro, que alguém fala: ó, vai ter ensaio amanhã, a pessoa que tem chamado, ela diz: pô, maravilha. Se você não botar ensaio, ela diz: pô, não vai ter ensaio não, queremos ensaio. E o chamado tem vontade de estar ali. Agora, quando você não é chamado, você começa: poxa, sábado, ensaio. Essa é a diferença de alguém que é chamado de alguém que não é. Ela não quer estar ali, ela não quer ensaiar, ela não quer se envolver com aquilo. Quando você é chamado e tem convicção, você tem alegria naquilo que você está fazendo. E você quer fazer a noite inteira, você quer fazer o dia inteiro, porque é o seu prazer. E a gente precisa disso, ter foco, ser bom no que faz, mas definir, eliminar essa interrogação aqui. Eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção de que eu tenho que estar aqui, eu tenho convicção de que eu não tenho que estar aqui, eu tenho convicção, e aí eu tenho apoio, eu tenho tudo que eu preciso. E a vida de José mostra a história que as pessoas não acreditaram nisso, as pessoas chacotearam, os irmãos tiveram inveja, quiseram matar o sonho dele. Quando você tiver convicções, as pessoas vão tentar colocar obstáculo. A gente sua camisa, a gente estuda, se prepara para ver se a gente sai do sol, para ver se a gente consegue avançar. E quando a gente vai para a sombra, quando a gente consegue, sempre tem alguém que quer derrubar a gente, quer puxar o tapete. Parece que é uma coisa, as pessoas se levantam, as coisas se levantam contra as nossas convicções. Mas se a gente tem convicções, a gente não desiste, a gente persiste, a gente avança. Se a gente tem convicção, e nós precisamos dessas convicções. E a vida de José foi assim, os irmãos falaram: vão matar ele, vão acabar com esse sonho dele. E aí intentaram jogar ele num buraco,
para ver se ele ficava parado, se a vida dele não andava. Né? Porque quem fica dentro do buraco, ele fica andando volta e não chega a lugar nenhum. Mas também quando bota no buraco, dá para olhar para cima, né, filha? Ó, e ele olhou para cima para o Senhor, lembrou de Deus. Há um propósito, um chamado que Deus estabeleceu para a minha vida. E Ele vai vingar. Porque os planos de Deus para mim e para a sua vida não podem ser frustrados. Eu só preciso estar dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim. Boa, perfeita e agradável para quem está à minha volta. E aí ele saiu ali do buraco, foi vendido com uma caravana de ismaelita como escravo. Foi como escravo, saiu do buraco, não foi morto, mas saiu do buraco para ir virar escravo. E aí foi sendo conduzido como escravo. E aí a história aqui de Gênesis 37 iria pular para Gênesis 39. Mas se você observar, tem uma história em Gênesis 38, que é a história de Judá e Tamar. Uma história triste, uma história lamentável, tanto para Tamar como para Judá. A Bíblia está mostrando aqui, dando um intervalo na história de José, que a vida, irmãos, é cheia de altas e baixas. A vida não é sempre, as coisas não saem exatamente da maneira que a gente quer. Eu estou aqui, quero chegar lá na mesa de ping-pong, mas nesse meio do caminho, obstáculos surgem, coisas acontecem. As coisas não são simples. Embora tenha muita gente vivendo um conto de fadas, pensando que está vivendo a história de Alice no País da Maravilha, ou de Branca de Neve, de Harry Potter. A vida não é tão simples e a vida não é fácil. A vida é difícil e precisa de convicções, de foco, de luta, de gente com disposição para vencer. A vida exige isso da gente. E como homens, a gente precisa ser guerreiros. Nós precisamos ser guerreiros. Valente, forte e valente, sem temor. Crendo no Senhor, que o Senhor está conosco. Amém. E conta essa história, vai para 39, versículo 2, que traz uma outra interrogação. Quais são as suas experiências? O que é que você tem vivido na sua vida? Você tem passado coisas boas na sua vida, ou você tem passado por traumas na sua vida? Ou de repente você tem passado por coisas boas, mas também tem uma série de traumas que você tem vivido. Coisas que você não desejaria para a sua vida, mas aconteceram. José foi vendido. Versículo aí, 39, versículo 2, quem pode ler esse pedacinho inicial aí do 39, 2? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Está vendo aí? O Senhor estava com José. Lembra que eu falei que a grande diferença, hoje de manhã eu disse, o alicerce, o carimbo, o peso de todas as coisas, aquilo que vai dar o passaporte para todas as coisas, é a presença do Senhor. E apesar de José ter passado por várias experiências, quase foi morto, foi vendido como escravo, o Senhor era com ele. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tem convicção de que você entregou a sua vida a Jesus, você está com Deus, e você tem a convicção de que Deus está com você, ainda mais, Ele nos ama de forma incondicional. Ainda que eu não permaneça fiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel, Ele me ama de maneira incondicional. E aqui o versículo 39, 2 diz: olha, José está passando por tudo isso, Tamar passou por isso, Judá passou por isso, porque a vida é assim, cheia de altos e baixos, de coisas que a gente não desejava para a gente, mas o Senhor era com ele, de maneira que o fez próspero. Como isso, meu irmão? Como alguém que ia ser morto, vendido como escravo, indo para o Egito, como que uma pessoa dessa consegue ser próspera? Como é que uma pessoa sem condições nenhuma vai ser próspera? O segredo é, o Senhor era com ele. A Bíblia diz: se você guardar as minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vão receber.
Eu e o Pai, ele disse Jesus, viremos e faremos morada nele, estaremos com ele. E aí, essas coisas podem acontecer. O Senhor era com ele de forma que ele passou a ser um homem próspero. Quando José estava sendo levado para o Egito para ser vendido, Potifar estava em casa. E aí um dia Potifar levantou e disse: eu vou lá no mercado. Deus colocou no coração de Potifar ir no mercado. A Bíblia diz que é Deus que realiza em mim e você, tanto querer como realizar. E Deus disse: Potifar, levanta, tem um negócio para você lá no mercado. E aí ele vai no mercado e encontra José. Quando ele encontra José, ele vê José: eu vou comprar esse garoto novo, boa aparência, né? Aquilo que a gente falou de manhã, as características, olhou para ele, viu um garoto forte, um garoto bonito, apresentável, um garoto de Deus. E aí ele diz: eu quero esse garoto. E Potifar vai ver que tudo que José colocava a mão prosperava. E aí o Potifar fala assim: olha, esse garoto foi vendido, porque quando ele foi vendido como se não valesse nada. Mas Potifar comprou como se valesse muito. E a história mostra que Potifar põe tudo na mão de José, confia tudo na mão de José, e José faz a sua casa prosperar. A gente precisa entender, olhar para nossas experiências, positivas ou negativas. A gente tem histórias aqui, eu estou olhando para algumas pessoas e conheço a história de algumas pessoas, histórias tristes, histórias que foram duras, mas essas pessoas estão aqui. Essas pessoas continuam na presença do Senhor. Amém. Mesmo passando por situações difíceis. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas lembra o que falou para Josué? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Amém. No mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo. Foi falado para José e Jesus falou para a gente também. Tem de bom ânimo. Qual é o segredo? Tudo vai ser bom? Não, mas tudo eu tenho que fazer o quê? Ter bom ânimo. Amém. Crendo que o Senhor está conosco. Então nós temos. E aí eu pergunto a você: quais são as suas experiências? Boas, positivas e negativas. Você precisa tirar essa interrogação: será que minha vida vai ser só boa? Não. Será que minha vida vai ser só ruim? Também não. O Senhor está conosco. Ele vai transformar maldição em bênção, situações difíceis em situações de bênção para a nossa vida e para a vida dos outros. A outra pergunta que a gente precisa tirar é a interrogação: o que você ou os outros têm tramado para a sua vida? O que você tem planejado para a sua vida? O que você tem tramado para a sua vida? E você sabe o que estão tramando contra a sua vida? Versículo do capítulo 39, versículo 11, diz assim: era José, não, estou lendo aqui por enquanto, desculpa por ler aqui. Era José, vamos lá, aconteceu, versículo 7 diz: aconteceu depois dessas coisas, essas que nós contamos até agora, porque essa história de José é uma história que, se a gente fosse botar um tema nessa história de José, o tema seria o tempo. Era José da idade de 17 anos quando começa a história dele. E aí você vai vendo um monte de versículo 38, capítulo 38 diz: aconteceu por esse tempo, fala de Judá. Quando chega no 39, o Senhor era com José e vê esse homem próspero, vendo Potifar, quando for ao mercado. E agora o versículo 11 do 39 diz: sucedeu que em certo dia, várias coisas estavam acontecendo, em certo dia, José entrou na casa e havia a mulher de Potifar lá, que já estava um tempão tramando para poder fazer José cair. Já havia uma trama contra José.
já havia um esquema armado contra José, um planejamento contra José. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas, o diabo, anda em derredor, olhando e vendo as brechas para ver alguém que ele possa tragar. Ele quer ver alguém para tragar, ele já está planejando na sua vida. Eu vou derrubar ele, agora eu vou conseguir derrubar ele. Foi assim com Jesus. Ele aproveitou, tentou no deserto, foi com Pedro, quando Pedro disse: Senhor, não deixe essas coisas acontecer, o Senhor não. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Quando ele estava na cruz, uma das pessoas disseram: se você é Jesus mesmo, então desce daí. O inimigo está planejando derrubar a mim e a você. O inimigo procura, andando em derredor, procurando uma brecha para derrubar você, para planejar, para te derrubar e estragar os teus sonhos, estragar os teus planos, estragar o seu chamado. Mas homem, o chamado é teu. E se é teu, ninguém vai tirar. Agora você precisa planejar também. Você precisa clamar também. Você tem que focar também dentro do seu chamado. Você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo na sua vida, às experiências positivas e negativas. O planejamento do teu chamado, planejamento dos teus sonhos, planejamento do caminho que você está seguindo. Você precisa planejar isso. Você precisa criar estratégias para isso. Mas como criar estratégia se eu não sei para onde estou indo? Como criar estratégia se eu não sei qual é o meu chamado? Se eu não sei qual é o meu propósito? Se eu não tenho convicções na minha vida? Eu preciso de convicções na minha vida. Eu preciso eliminar interrogações na minha vida. E a quarta interrogação: o que você crê em relação a Deus? Na história positiva e negativa que você está vivendo, nos obstáculos que você está passando, nas dificuldades que foram impostas sobre a sua vida, que o mundo coloca sobre a sua vida. O que você crê em relação a Deus? Onde Deus entra nessa história? Capítulo 40, versículo 1 e 2. Olha aí, vamos ver aí, 40, 1 e 2. Passado essas coisas, ou seja, passou um tempo. Olha o tempo aí, o tempo é Senhor da verdade. O tempo vai mostrar todas as coisas. O tempo vai fazer com que todas as coisas aconteçam. Passado essas coisas. Olha o versículo 4. Por algum tempo estiveram na prisão. Depois disso, irmão, depois dessas coisas, a mulher armou para José e ele foi para a prisão. O homem que estava prosperando foi para a prisão. Foi para um calabouço, uma prisão daquele tempo, era tipo Bastilha, era um negócio brabo. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. E mesmo na prisão, José passou a ser o chefe dos presos. O Senhor era com ele, José carregava a marca do Senhor. Nós carregamos a marca de Cristo em nós. Quando o inimigo olha para a gente e diz: isso aí eu não posso fazer isso, esse aí eu não posso tocar, esse aí eu não posso, se ele não der brecha não tem como entrar, se ele não der legalidade não tem como fazer nada. Satanás passou e falou assim: olha Jó, Deus disse: olha meu servo Jó. Aí o Satanás diz assim: mas também o Senhor blindou ele, não tem como eu fazer nada, com ele eu não posso fazer nada sem a sua permissão. O inimigo não pode fazer nada com a mim, com a sua vida, sem a permissão de Deus. Nada pode acontecer na nossa vida sem que Deus permita. Você entregou a sua vida a Ele. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele toma conta da sua vida. E nada acontece na sua vida sem a permissão dEle. E José tinha convicção de que ele foi para a prisão, era o caminho que ele tinha que ir. O Paulinho cantou: olha irmão, se permita ser algemado, se permita ser encarcerado, permita-se passar por situações difíceis, situações que a gente não imagina que vai acontecer. Se permita isso, porque você entregou sua vida a Jesus Cristo. É Ele que tem o controle de todas as coisas. E aí, passados esses dias,
quando ele foi para a prisão, diz a Bíblia, que quando ele foi para a prisão, sabe o que aconteceu? Lá na prisão, pessoas tiveram sonhos, e aí ele interpretou o sonho dessas pessoas, ou seja, era ali que ele tinha que estar. O propósito de Deus para a vida de José passava pela prisão. E aí talvez alguém estivesse lamentando: por que eu estou aqui, Senhor? Por que eu vim para a prisão? Por que eu desci esse calabouço? Eu sou um homem fiel, eu sou um homem que tem andado contigo, por que eu estou passando por isso? O que você crê em relação a Deus? Isso ainda é uma pergunta para você? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Isso ainda é uma interrogação para você? Você precisa transformar essa interrogação em convicção. Amém. Se está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Se está acontecendo, porque Deus está permitindo. Alguém estava apedrejando Davi, e o escudeiro disse: quer que eu mate essa mulher? Davi disse: não, se Deus permitiu que ela me tacasse pedra, deixa ela tacar pedra. Convicção do chamado, convicção do propósito, convicção em Deus. A gente tem que eliminar interrogações na nossa vida. Por que você ainda fica perguntando: por que, Senhor, que eu passei por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Você ainda tem essas interrogações? Precisa eliminar essa interrogação da sua vida. Se eu estou passando, é porque Ele está permitindo. E algo vai acontecer e vai redundar em bênção. É verdade. Vai redundar em bênção. Meu Deus. Vai redundar em bênção. Eu preciso crer nisso. O capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos. Olha o tempo de novo. Passados 2 anos completos. E o versículo 46 aí do 41, o que ele diz? Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Sabe o que significa isso? A história começa com quanto? 17. Ele tinha 17, capítulo 32, versículo 1. Essa é a história de José, que tinha 17 anos. E diz a Bíblia que ele se apresentou a Faraó para interpretar o sonho de Faraó com 30. 13 anos de ameaças de morte. 13 anos passando por escravo, passando por calabouço, passando por injúria, passando por mentira, passando por um monte de coisa. Mas José tinha um sonho, José tinha uma convicção, e ele sabia como Jó. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo ele se levantará. Amém, meu Deus. Eu não sei porque que meus filhos morreram, eu não sei porque o gado foi para o brejo, eu não sei porque eu perdi tudo, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e ele vai se levantar. Meu Deus vive, e ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas Deus vai me abençoar. Eu elimino da minha vida as interrogações. Eu elimino. E ele, agora com 30 anos, Faraó chama. Eu falei aqui de manhã, Faraó abre uma vaga que não existia. Não existia a vaga de governador do Egito. E José disse: eu estou abrindo a vaga hoje. Eu estou criando governador do Egito. Ninguém levanta a mão sem a tua permissão, José. Uma vaga que não existe, está sendo aberta. Eu estou abrindo o impossível, está acontecendo. O impossível vai acontecer porque Ele é o Deus do impossível. E elimina todas as interrogações. Agora, o que você está fazendo até chegar a sua hora? Não sei se vai passar 13 anos. Abraão teve uma promessa: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai ser pai de nações. E levou 25 anos para sair de Padã Arã para a terra prometida, para ter filho. Deus chamou ele com 25, foi ter filho com 100. A promessa tem um tempo para se acontecer. E aí, quanto tempo leva? Depende de mim, de você. Existem coisas que nós precisamos aprender para que a coisa aconteça. E enquanto a gente não aprender, elas não acontecem. E quando que elas vão acontecer, Elius? Quando a gente aprender.
E quanto mais rápido eu aprender, quanto mais rápido eu eliminar as interrogações, quanto mais rápido eu ter convicções, mais rápido essa hora vai chegar. Então o que eu preciso fazer? O que você está fazendo até chegar a hora? Eu estou me preparando, porque a minha hora vai chegar. Eu estou me preparando, eu sei que vai chegar, eu tenho convicção que vai chegar. E quando chegar eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estudar, eu tenho que começar a criar condições e convicções para quando eu chegar, eu poder fazer aquilo pela qual recebi como chamado na minha vida. Vai chegar a hora que aí as coisas vão começar a acontecer. Nós vimos aqui o Davi fazendo muita coisa lá no caminho, e aí um jovem disse: olha, eu conheço um filho de Jessé. Quando você é bom, eu disse aqui de manhã, quando você faz as coisas bem feitas, quando você se prepara, você pode se esconder. Alguém vai dizer: eu conheço um mecânico, o cara é fera em carburador, em bico, injetor, e está lá no Jacarepaguá, o cara está lá em Benfica. Alguém fala dele. Eu lembro, há 2 anos atrás, eu fui pregar no primeiro encontro das casas de oração do Macapá. O Macapá, eu nem pensava nesse estado. Né, a Roraima, já viu a Embratur falando comercial da Embratur, visite o Macapá. Pô, isso aí quase nem passa na televisão, o negócio, né? Terra de Marlboro, longe. Você vê Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, mas você vê, visite Macapá. A gente nem pensa muito. E aí eu fui convidado para ir, pagaram minha passagem, pagaram minha hospedagem 10 dias, me alimentaram lá. E eu fui para o aeroporto. Eu lembro que eu estava chegando no aeroporto, a Paula chegou no voo, eu tive que ir em outro voo. E eu cheguei no aeroporto e falei: caramba, quem que vai me receber aqui? Quem é o cara? Quem é esse cara que vai... Eu não sei quem vai me receber, pô, eu não sei, eu vou ter que ficar parado aqui, o cara vai ter que me conhecer. Eu não sei quem vai vir me buscar, eu não conheço ninguém aqui no Macapá. E aí de repente apareceu um cara e veio na minha direção, falou: você é o Lenilson? Eu falei: sou. Eu nunca vi esse cara na minha vida. E aí a gente conversando, eu falei: rapaz, o que levou vocês a me chamarem? Ele disse: não, rapaz, a gente conheceu o irmão lá no Espírito Santo que falou de você e tal, e a gente queria que você escrevesse um livro sobre a história da casa de oração. Rapaz, o cara está lá no Macapá, lá em cima, o cara ouviu falar de você, tu nem sabe nada. Quando você está fazendo coisa, você está dentro do propósito de Deus, do chamado de Deus, meu irmão, você pode se esconder, vão te achar. Vão te achar os caçadores de talentos, Red Hunt, alguém vai te achar. O José estava lá na prisão, lá embaixo, o faraó, alguém entrou lá e disse: quem é José? Sou eu. O faraó quer falar contigo. Que isso, cara? O faraó quer falar comigo? Quem falou de mim para ele? Foi pregado sobre Abigail. Abigail, uma mulher de Deus ali, inteligente, esperta, salvou ali a situação. E ela disse para o rei: quando o Senhor abençoar o Senhor, lembra-te de mim. Ou dizer, quando o Senhor for rei, lembra que eu ajudei aqui, não esquece de mim não. José no sonho diz: olha, quando você for levantado, que tudo acontecer, lembra de mim. Lembra de mim. O ladrão na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Amém. Deus falou: hoje mesmo você vai estar comigo. Lembra de mim aí pelo que eu fiz. A gente começa a criar crédito com Deus quando a gente tem convicção. A gente vai criando crédito no banco de Deus. E aí Deus disse: não. Deus falou para Isaías: vai lá e fala com o rei Ezequias, para ele preparar a casa dele, que ele morre esse ano. Prepara a casa. Isaías foi, disse: ó, prepara a tua casa para o rei. Um homem chegar para o profeta e falar: tu vai morrer, rei. Prepara a tua casa. Olha a coragem que tem que ter. Aí disse o rei: caramba. Aí Isaías vai embora. Diz a Bíblia que Isaías ainda estava no jardim do rei, quando Deus disse: Isaías, volta. Cara, não tinha nem saído ainda, estava no jardim ainda. Volta e fala que não vou matar coisa nenhuma.
Disse, pô, senhor, vou voltar para o rei. Falei para o rei, ele vai... Não, foi guerra, rei. É guerra, rei. Caramba! Eu vou chegar no rei e falar, não, rei, não chora não, que é mentira. Não, volta e fala para ele que eu estou dando mais 15 anos. Porque ele foi para a parede orar e disse, Senhor, lembra de mim, Senhor. Lembra que eu quebrei os altos. Lembra que eu fiz o povo voltar. Lembra? Deus não deve nada a ninguém, meu irmão. Lembra de mim, Senhor. Ele disse, volta lá, dá mais 15 anos. Pô, para quem ia morrer naquele ano, mais 2 anos estava bom. Deu mais 15. Então a gente precisa eliminar as interrogações da nossa vida. Amém, Senhor. Eliminar as interrogações. 42, versículo 1, diz assim, sabendo o sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, veio a fome, o sonho fala sobre tempo, esses 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, sabendo ele que tinha mantimento no Egito, mandou ir lá. Estou terminando, pessoal. Mandou ir lá, ou seja, as coisas vão começar a mudar agora, a história vai começar a mudar agora. Há um momento em que as coisas vão mudar na nossa vida. A gente precisa saber esperar, a gente precisa se preparar, a gente precisa se organizar, porque vai acontecer. Vai acontecer, foi Deus que falou, vai acontecer. Ele é fiel para cumprir, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E as coisas vão acontecer. E olha aí, ó, ele vai para lá. E olha o que diz o capítulo 47, versículo 6. Depois que ele resolve todo o problema do Egito, aí ele vai entrar no Egito, a família dele vem para o Egito. E aí quando a família vai entrar no Egito, ele diz, olha, minha família está aí, faraó. Aí olha o que o faraó fala para ele, versículo 47, 6. A terra do Egito está aí, perante ti. No melhor da terra, faz habitar a tua família. Pega a sua família e bota na melhor terra do Egito, no melhor lugar para eles. Teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gósen. Se tiver algum irmão seu que tem capacidade para trabalhar, se você tem algum irmão teu, algum conhecido teu, alguém da tua família é capaz, bota eles também como chefe. É o seguinte, tem emprego para você, José, e quem tiver contigo pode dar emprego também. Vai dar emprego para todo mundo. Aí os irmãos vão vir para o Egito agora. Eles são capazes, se eles tiverem condições, se eles estiverem preparados, se eles têm capacidade, pode dar emprego, mas só para quem tem capacidade. Na parábola dos talentos, foi dado 5 para um, 2 para outro e 1 para um, cada um segundo a sua capacidade. Portas vão se abrir para mim e para você. Vão se abrir? Vão, Deus é fiel. Vai abrir porta para mim e vai abrir para você. Mas você tem que se preparar. Deus quer abençoar você, mas você tem se preparado? Você precisa se preparar para a bênção. Você precisa se preparar para fazer aquilo pela qual você foi chamado. Você precisa eliminar essas interrogações e transformar a sua vida em convicções. Deus vai me abençoar no seu dia, mas eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando para isso. E Ele vai me abençoar. Então bota aí quem está capaz. E por último aqui, o que você acha que acontecerá com a sua vida? O que você acha, de acordo com tudo que você está passando, com tudo que nós estamos falando aqui, o que vai acontecer com a sua vida? Eu vou te explicar aqui agora, nesses versículos aqui. Olha o que diz o capítulo 47, o versículo 28. Olha o que diz, ele é um confronto com o 37, versículo 2. Olha que interessante, até nesse detalhe Deus se preocupa. 47, versículo 28 diz assim, ó, Jacó viveu na terra do Egito. Sabe quanto tempo? 17 anos. Ele perdeu o filho dele com 17 anos. Com 17 anos alguém disse, ó, teu filho morreu. Deus disse, você vai para o Egito, e quando você chegar no Egito, tu ainda vai viver com o seu filho? 17 anos. Porque foi com 17 anos que você perdeu ele.
Viveu Jacó no Egito ainda mais 17 anos. A idade que o filho perdeu do filho. Deus disse, você vai viver com ele ainda. Você vai chegar no Egito, não vai morrer logo não. Vai viver 17 anos com teu filho. Você perdeu teu filho, eu estou te dando tudo de volta. Olha só o que Deus fez. 48, versículo 11. Olha só o que vai acontecer com a minha vida, com a sua vida, o que tem acontecido com a vida daqueles que entregam a sua vida ao Senhor. 48, 11 diz assim, ó. Então disse Israel a José, então disse Jacó a José, eu não cuidava, eu não esperava, José, eu não esperava ver mais o teu rosto. Eu pensei que você tinha morrido e nunca mais ia ver teu rosto. Eu pensei, José, que eu nunca mais ia ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver o rosto dos teus filhos. Eu pensei que não ia ver nunca mais o teu, mas eu estou vendo o teu e estou vendo dos teus filhos. Deus, mais. Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos, esperamos ou desejamos, meu irmão. Deus é um Deus impossível, um Deus que nos surpreende, um Deus que faz mais do que a gente espera. Mais do que a gente espera. Muito mais do que a gente espera. Eu não sei o que você acha que vai acontecer, mas saiba, o Deus que você serve, o Deus que você precisa entregar a sua vida, é um Deus que faz muito mais. A Bíblia diz, infinitamente mais do que você pensa ou você pede. Infinitamente mais. Versículo 50, do 15 ao 21. Eu poderia falar mais coisa, porque foram levar mensagem para o pai dele, dizendo, teu filho está morto. E quem falou, o teu filho está morto, foram mesmo que disseram, teu filho está vivo. Que? Está vivo. Ó, e casou. E tem filho, caramba, tem filho? Tem. E ninguém levanta a mão no Egito sem ele levar. Ele não está morto não, ele está vivinho da Senhor. E muito vivo. Agora, uma das maiores preocupações do homem, foi falado aqui hoje pelo pastor Josias. O homem tem que ser o provedor da casa. O homem tem que prover as coisas em casa. O homem tem que suprir as coisas em casa. É a palavra de Deus que diz isso. Há um versículo em Salmo que diz que são os pais, não são os filhos, são os pais que dão herança para os filhos. Os pais deixam herança para os filhos, todo tipo de herança. É um pai que deixa, não é o filho que dá para o pai, é o pai que dá para o filho. Se o filho quiser dar para o pai, amém, está honrando o pai e a mãe. Mas a Bíblia diz, são os pais que deixam herança aos filhos. A preocupação da provisão. E aí, vai terminar a história, capítulo 50, e aí eu vou ler do 15, para fechar, para terminar, eu termino aqui. Olha só o que diz, vendo os irmãos de José, olha, agora o Jacó morreu, viveu 17 anos, agora o Jacó morreu. Aí o que os irmãos disseram? A interrogação dos irmãos. Olha a dúvida na cabeça dos irmãos. Olha a interrogação do irmão. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, é o caso de José agora perseguir a gente. Agora José vai se vingar. José não fez nada com a gente fez tudo aquilo com ele. Mas ele não fez com a gente porque nosso pai estava vivo. Mas agora nosso pai morreu. Agora nós vamos pagar. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes. Quer clarear aqui para poder ver. Antes da sua morte, dizendo, assim vai fazer José, tal, desculpa aqui, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Assim dizer a José, perdoa, pois a transgressão dos seus irmãos. Aí tu falou que o pai que mandou falar antes de morrer. Eles estão com medo. Aí diz, ó, meu pai falou que é para perdoar e tal, e não sei o que. Aí versículo mais um pouquinho abaixo diz, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis aqui os teus servos, a gente está aqui para obedecer você, por causa do medo, a interrogação, agora José vai se vingar, agora José vai fazer isso com a gente. Mas olha só o que acontece, olha o que José diz, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém, sabe o que Deus fez? O que Ele faz com todo mundo que anda com Ele. Ele transformou o mal em bem, a maldição em bênção, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, porque a Bíblia diz o seguinte,
Aí eu entendo a Bíblia, eu conheço a Bíblia, não temais. Ele disse, olha, não tema não, eu não vou fazer nada com vocês, porque a Bíblia ensina isso, e eu vou ensinar para vocês aqui agora. Ele disse, eu vou me sustentar, porque o Deus me sustenta, sustentou o Egito, eu vou sustentar todos vocês, e bota aí, eu ainda vou sustentar os filhos de vocês, eu vou sustentar todo mundo, eu não vou fazer mal, eu vou sustentar. Se você tem um chamado como homem para ser provedor, saiba, quando você anda com Deus, meu irmão, você não vai ter mais dúvida, interrogação, mas Deus vai te dar a condição de sustentar a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu irmão, a vida de todos que te rodeiam. Você vai sustentar você e muitas pessoas, você vai sustentar você, você vai ter coisa na sua casa para você e para quem você quiser abençoar. Não tenha dúvida sobre o seu sustento. Deus quer dar sustento para você e para todas aqueles que quiserem. Elimine as interrogações da sua vida. E a interrogação mais importante que você tem que eliminar da sua vida, aí você está tendo a oportunidade de eliminar nessa noite. Para onde você vai se partir dessa vida? Para o céu ou inferno? É a grande interrogação que você precisa eliminar da sua vida. Você precisa ter convicção. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Se eu morrer agora, eu estou eternamente com Deus, porque a Bíblia diz, aquele que crê em Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ainda que morra, viverá. Tem essa convicção nessa noite, que o Espírito Santo fale melhor no nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.